Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores, em particular uma entrevista que eu achei bastante chocante e reveladora do seu Barsi, onde ele aborda várias empresas como Isacetep, Áurea, AS Brasil, Carseguridade, Banrisul. Veja que tem até o Bradesco nessa história. Muita gente acompanhou o seu Barsi nessa compra e ele revela o motivo, o que estava na cabeça dele lá por trás, que às vezes não tem a mesma consonância com os investidores que acabam acompanhando eles e depois acabam se frustrando. Nós vamos revelar isso aí, vou fazer em duas partes, ela é muito grande, até para não estender muito esse vídeo. Hoje é dia 10 de outubro de 2024, agora são 15 para as 4 da tarde. O mercado se encaminha para a sua última hora e 15 minutos até o fechamento. Quem sabe a gente dá uma olhada e ver como é que o mercado está se comportando neste dia. Eu vou começar com essa reportagem que saiu na Sapueco. Sapueco é um site português, mas algumas coisas estão correlacionadas com a nossa cultura aqui no Brasil. Então veja aqui, quem assina é a própria redação, ela é do dia 11 de outubro de 2024, e os jovens, aqui no caso os jovens portugueses, não têm paciência para enriquecer de maneira lenta, e em vez disso decidem empobrecer rapidamente. E nós vamos dar uma olhada sobre o que se refere. Uma coisa que me chamou bastante atenção aqui é que logo no início o sentimento que tem em Portugal e talvez na Europa é otimista em torno do mercado acionista. Acionista é a mesma coisa que nós dizermos aqui mercado acionário, isso porque você vai ver, tem algumas coisas que são diferentes dentro da nossa linguagem, principalmente na construção frasal e dentro das expressões idiomáticas. Mas sempre que houver uma diferença, eu tento traduzir do português para o português. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, que além do ouro, porque todo parágrafo que está para cima, ele discute sobre esse ativo, vantagens e por que ele é importante. Além do ouro, ações norte-americanas e europeias e, veja aqui, tem uma expressão idiomática, literácia financeira dos portugueses estiveram em discussão. Desculpa, eu falei literacia, mas na verdade é literacia financeira. Literacia financeira é a mesma coisa que educação financeira. Sobre o último tópico, então, educação financeira ou literacia financeira, a pessoa que está colaborando com a matéria também refere à fraca capacidade dos portugueses em conseguirem poupar devido aos seus baixos rendimentos. Então, caso você não soubesse, lá eles entendem que o português no geral tem baixos rendimentos. A maior parte das pessoas consegue poupar menos de 500 euros por mês. E dessas que conseguem, porque aqui vem a construção frasal, dessas que conseguem poupar esses valores, não investe em ativos arriscados. Arriscados são aqueles que têm volatilidade, que têm preço se alternando, ou seja, ele não tem um crescimento fixo. E o que acontece com os portugueses? Eles procuram investimentos mais conservadores, como os depósitos a prazo, seria como a poupança ou talvez um CDB nosso, e também os certificados de aforro, que é equivalente à dívida pública portuguesa, que aqui nós chamamos de títulos do Tesouro. E aí, ele traz aqui para a construção, né, que em função disso ele costuma dizer que muitas vezes os jovens portugueses entram de maneira abrupta no mercado, porque eles querem ter um ganho muito rápido. Não tem paciência para enriquecer de maneira lenta e, em vez disso, acabam empobrecendo rapidamente. Ou seja, problemas dos nossos patrícios equivalem aos problemas que nós temos aqui no Brasil. E esse é o preâmbulo para linkar com o que nós vamos ver aqui na entrevista que foi dada pelo seu Barsi. Vamos ver o que o seu Barsi andou falando nessa entrevista. Ainda ontem, eu estava conversando com o senhor, que ele está... Quando você está na beira do abismo e você quer fazer alguma coisa, mas você se sente reprimido, ele falou para mim: seu Barça, mas olha, e se eu comprar um apartamento e pagar aí 5, 6 mil reais por mês, o que o senhor acha? Eu falei: olha, eu acho que o senhor está fazendo um procedimento certo com o ativo errado, porque ao longo do determinado tempo o senhor não vai ter liquidez, vai ser difícil de vender. E outra coisa, jamais o senhor vai poder vender um tijolinho, o senhor vai ter que vender o imóvel inteiro. Se o senhor precisar algum dia de um pequeno valor, o senhor pode vender uma pequena parte, tá entendendo? E uma outra coisa. A pequena parte de venda que ele está se referindo aqui, evidentemente, é venda de ações. Ele está dizendo, em outras palavras, que quando você compra um imóvel, por exemplo, que é uma forma de investimento, você imobiliza o seu capital. E quando você precisa, muitas vezes você tem que acabar vendendo por um preço que você não quer, justamente para você acelerar a liquidação. Também que eu disse para ele o seguinte: um elemento que poucas pessoas dão valor num país como o nosso. As ações, elas escondem o patrimônio. Não é como você ter uma Mercedes, que você está exposto, todo mundo vendo que você tem uma Mercedes, ou você tem um apartamento, enfim. As ações, ninguém vê que você tem as ações.
Elas ficam depositadas numa custódia e só você tem acesso a essa custódia. De alguma forma, tenho procurado. Mais ou menos, né? Dependendo dos canais, o governo também tem acesso a saber o que você tem no seu patrimônio. Sensibilizar as pessoas, né? E eu sempre digo para eles o seguinte: olha, eu não quero te seduzir e nem te conduzir. Se você fizer um projeto como esse, você vai alcançar um futuro muito melhor do que esse que tem agora. Se você não fizer, você vai continuar na mesma. É uma decisão sua, não é minha. Eu posso te orientar, te dar alguma orientação, não é isso? Mas a decisão é sempre do indivíduo. Você sabe qual é a minha maior preocupação? Esperar caírem os dividendos. Das empresas que eu adquiro, eu não tenho nada que fazer com elas. Essa também é a preocupação aqui do canal. O momento em que chegam os dividendos, normalmente é que nós compramos mais ações das nossas empresas. Porque elas têm uma estrutura organizacional, operacional, de resultados. Então, eu só espero os resultados. Agora, o que acontece? Quando eu compro uma ação de uma empresa, eu não estou visando comprar aquela ação para vender. Eu estou comprando aquela ação para que ela possa me proporcionar uma renda mensal. Então, se você quer uma renda mensal, você tem que comprar as ações e guardar. Por exemplo, o cidadão que compra um imóvel para renda mensal, ele não faz que nem o cidadão que opera na bolsa. Compra as 10, vende as 10 e 15, depois recompra as 11, porque o imóvel não tem essa liquidez, tá certo? Então, o que eu procuro... Aqui, além da questão de não ter a liquidez, é quando nós linkamos com aquela reportagem que a gente viu no site em português. Ou seja, as pessoas são induzidas a isso, a fazer esses movimentos muito rápidos, querendo enriquecimento rápido e, consequentemente, no meio do caminho, se não fazem as coisas do jeito correto, ou seja, comprando ação, vendendo ação, às 9 da manhã, vendendo às 10, eles acabam lá no final perdendo dinheiro e, consequentemente, empobrecendo rapidamente. Mostrar é que ele tem que incorporar da sua filosofia, ou tem que incorporar a filosofia de que ele não é um acionista minoritário, que ele é um pequeno dono da empresa. E como pequeno dono, ele tem que seguir a trajetória do dono principal. Quer dizer, por exemplo, o Setúbal, ele não vende o banco às 10 horas e recompra às 10 e 15, enfim. É isso que tem que fazer, tem que se considerar. Está vinculado com o Itaú. Dono do banco. Essa é a postura que o cidadão deve exercitar. E para isso, é preciso que haja tempo, que ocorra tempo. Se ele não tem a condição de comprar um pacote de ações capaz de já lhe proporcionar uma renda mensal, então ele vai fazendo isso daí progressivamente e paulatinamente. E é isso. Olha, a carteira de renda mensal é uma carteira que ela vai expurgando aquilo que já não se justifica mais se manter na carteira. Então, por exemplo, eu cheguei na conclusão... Ou seja, aqui ele vai dizer o seguinte, fazendo um preâmbulo, né, que também não é comprar e ficar para sempre. Você precisa ficar olhando a sua carteira com frequência, olhando para as empresas, ver o quanto isso está tendo retorno, fazer as relações de compensação, o valor da empresa com os dividendos que são pagos, se isso se mantém. Do contrário, é preciso fazer sempre uma asepsia, uma limpeza na carteira. Não permanecer para sempre, simplesmente porque você se abraçou com aquela empresa. Que as ações da Sabesp já não ostentam mais a condição de integrar uma carteira de renda mensal, porque o preço dela é muito alto em relação aos proventos que ela distribui. Então eu fui fazendo uma substituição. Fui vendendo ações da Sabesp e fui comprando ações da Auren, que é uma empresa nova, que tem uma perspectiva fantasticamente positiva. Fui comprando ações também de uma caixa seguradora, tá correto? E são ações que nós compramos não na esperança que elas possam alcançar um patamar muito alto de preço, porque aí não seria interessante eu recomprar, tá certo? Eu vou dar um exemplo do que se torna desinteressante. Há não muito tempo atrás, a questão de uns 5, 6 anos, eu comecei a comprar. Antes até de entrar nessa questão, é mais ou menos isso. Por exemplo, nós chegamos a comprar a Caixa Econômica, Caixa Seguridade, a R$ 8,5, mais ou menos, R$ 8,50, R$ 8,90, e hoje ela está a 14. Subiu demais, mas também ela tinha caído bastante. E se ela se mantiver dentro desse patamar de preço, bom, você consegue comprar novas ações. Agora, se ela atinge preços, você não atingiu a meta com as ações, e já comprar passa a não valer a pena, bom, aí é melhor fazer a CPC da carteira. Comprar ações de uma empresa do setor financeiro chamado Banco Mercantil do Brasil. Nós comprávamos esses papéis aí a R$ 3,60, R$ 3,80, até R$ 6. Hoje ela custa R$ 32. Então, não é por isso que eu vou vendê-la, porque ela paga um dividendo compatível com esse crescimento que ela desenvolveu. Então,
Quando a gente compra outros papéis, a gente tem a mesma visão. Não que ele suba como subiu, mas a gente tem a visão que a empresa vai distribuir porque ela dá lucro, então ela vai continuar distribuindo. Isso aí é uma questão estatutária. Eu estou assim com uma alça de mira, já vendi a Sabesp, agora talvez eu venda a Eletrobras, porque a Eletrobras ainda não chegou no ponto de vender, ela ainda está circulando nos 40, 42 reais por aí, mas se ela subir um pouco mais, eu vou trocando uma por 5, uma por 4, entendeu? Com empresas que possam. Agora, Essa parte aqui é importante. As ações da Cielo, é inevitável. E vai ter o quê? Vai ter um volume de recursos. Eu tenho que colocar, no lugar das ações da Cielo, algum papel que ostente a mesma trajetória do que a Cielo. Ou seja, que pague dividendo trimestral. Então eu analisei alguns, eu já elegi o papel. Eu estou comprando mais uma instituição financeira. Eu estou comprando ações de um banco chamado Banco Banrisul. Banrisul é um banco do Sul, é um banco regional. E se você tem somente 5 bancos estatais regionais e o Banrisul. O Banrisul faz parte aqui da carteira e o que ele vai descrever agora em relação ao Banrisul é exatamente o que nós pensamos sobre o Banrisul, que nós já compramos atrás também, a R$8, R$8,50. E a visão que ele está colocando foi a visão que nós tivemos lá atrás, 2, 3 anos atrás, mais ou menos quando começou a carteira do canal, justamente para fazer essa aquisição. Foi um deles. É um banco que paga um dividendo aceitável, muito bom, tá certo? Maior do que aquele que era da Cielo, mas custa o dobro, a verdade é essa. Então, mas ele também paga o dobro de dividendo do que pagava a Cielo. Então é um papel que ele tem o quê? Ele tem características perenes, tá certo? É um setor da área financeira. E tem uma característica interessante. O Estado do Rio Grande do Sul é dono de 98,13% das ações ordinárias. Então, subentende-se que os resultados do Banco Banrisul abastecem os cofres do Estado lá. Então, é uma entidade que você pode comprar confiantemente, tá certo? Porque já tem aí 80, 90 anos e vai continuar, acredito eu, proporcionando bons resultados. No ponto principal, antes do Banrisul ele pensar na hipótese de suprimir proventos, ele vai andar na linha de pagar proventos, porque o governo do estado do Rio Grande do Sul é o principal interessado. Ainda que pese o Banrisul, neste momento, esteja pagando poucos dividendos, é bom a gente ter isso, essa visão clara, ele está pagando pouco, justamente mudou a diretoria, está com uma outra concepção, mas de qualquer forma, a gente sabe pelo menos das características positivas que nos levaram a adquirir. Quem sabe, para o exercício que entre, o banco acabe reformulando a sua concepção para a distribuição de proventos. Do contrário, se mantiver esse preço, logo ali na frente a gente também pode vender essas ações. Dentro do conceito de asepsia da carteira, se for o caso, mas não é o caso neste momento. Veja que hoje, agora são 1 minuto para as 4 da tarde, o Ibovespa ele vai a 130.467 pontos, está caindo 0,25, já caiu a 130.121. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul está aqui cotado a R$ 11,10, caindo 1,68%. Nós temos ordem no VAC para Banrisul, mas para R$10 alto. Se isso acontecer, então fizemos uma nova compra para Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Como eu disse, até para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos então fazer uma segunda parte desse vídeo, onde nós vamos abordar mais empresas como a Auren, a AS Brasil, o Bradesco, que está na cabeça do seu Barsi, Caixa Seguridade, para a gente entender direito a forma que ele tem de pensar e por que ele entra ou sai de determinadas ações. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.